Eu tenho certeza que quem está começando a investir nos fundos imobiliários já cometeu algum desses 5 erros que eu vou falar aqui nesse vídeo. E eu estou fazendo esse vídeo para ajudar você que está começando agora ou que nem começou ainda, está estudando para começar, que você não cometa esses erros. Provavelmente quem já está em um nível intermediário avançado, né, no começo, provavelmente cometeu algum desses 5 erros, se não todos eles. Então, se você ainda não começou a investir nos fundos imobiliários e caiu nesse vídeo, você já vai estar aí num patamar mais alto que muitas pessoas que começaram e cometeram esse erro. Inclusive, eu já cometi algum desses erros aqui, não todos, mas cometi alguns quando eu estava iniciando, porque são erros muito comuns e que o investidor iniciante ele não tem muita maldade para olhar. Então, sem muita enrolação, já vamos começar aqui falando do primeiro erro. Bom, igual eu já falei com vocês aqui várias vezes que os fundos imobiliários são focados na renda passiva mensal. E quando o investidor iniciante ele começa a estudar o mercado, ele foca muito nisso. E quando ele foca nisso, o principal indicador dele é o que? O dividend yield, que é quanto o fundo paga anualmente, a porcentagem que esse fundo paga anualmente. Então, ele vai ali procurar seus primeiros fundos e vai olhando, pois esse fundo aqui paga 12% de dividend yield, esse 13%, 14%, 15%, 16%, e acaba investindo neles por eles pagarem muita renda passiva. Porém, pagar um bom dividend yield não quer dizer que o fundo é um bom fundo. Por quê? Quando o fundo ele paga um dividend yield mais alto, geralmente ele está atrelado a um risco maior. E você que está investindo ali no início, provavelmente não vai estar ciente desse risco. Então, se você investe num fundo arriscado sem estar ciente desse risco, pode ser que de repente ele despenque, você nem saiba o porquê que ele está despencando, qual que era o risco dele e você perca dinheiro. Então, quando você vai ali, quando você já é um pouco mais experiente, você costuma se arriscar mais em alguns fundos. Porém, é um risco calculado, um risco que você sabe que você está correndo e um risco que você vê que vale a pena o retorno em relação ao risco que você está correndo. Corre o mesmo risco do fundo despencar e você perder dinheiro? Corre. Porém, pelo menos você está ciente do que você está fazendo. E o investidor iniciante ele não está ciente do que ele está fazendo. Ele está olhando ali o dividend yield, o fundo pagando 16% de dividend yield e não está vendo o risco atrelado ao fundo. Então, o primeiro erro do investidor iniciante é investir em fundos imobiliários olhando apenas o dividend yield. Você tem que fazer uma análise fundamentalista, ler os relatórios gerenciais, entender como que o fundo gera renda, quais são as operações do fundo, se ele é um fundo realmente seguro, se ele está pagando uma renda acima ali, se é uma renda não recorrente ou é uma renda recorrente. Então você tem que fazer várias análises para entender se aquele dividend yield é seguro ou não, ou se você está disposto a correr o risco para receber um dividend yield mais alto. O segundo erro que muito investidor iniciante comete quando está investindo em fundos imobiliários é pagar caro por um fundo imobiliário. E quando eu digo pagar caro, não quer dizer que um fundo de R$100 é mais caro que um fundo de R$10. Isso não tem nada a ver, isso não é o valor do fundo, isso é o preço. O preço é diferente do valor. O preço é ali quanto que você está botando de dinheiro no fundo. O valor é se ele vale realmente aquele preço que está sendo negociado. O preço é simplesmente, ele determina quanto que você vai ter que desembolsar para você investir nesse fundo. E o valor é você saber o que tem dentro desse fundo, as operações dele, os imóveis dele, valem aquilo que está sendo refletido no preço? O fundo de papel você pode avaliar se ele está caro ou barato olhando por um indicador que chama PVP, que é basicamente o preço dividido pelo valor patrimonial do fundo. Nos fundos de papel nós podemos olhar essa métrica. Então, se esse PVP está em 1, ele está ali no seu preço justo. Se o fundo vale R$10 e ele está sendo negociado por R$10, então ele vai estar com um PVP de 1, porque ele está ali sendo negociado no valor justo. Se esse PVP está 1,10, por exemplo, esse fundo está
10% mais caro do que o valor patrimonial dele. Então, se esse PVP está abaixo de 1, esse fundo está descontado, ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele. Porém, essa parte do PVP, provavelmente o iniciante ele já até conhece, ele já sabe, não, eu tenho que comprar os fundos que estão abaixo de 1 ou em 1. Porém, isso não serve para todos os fundos imobiliários. Nos fundos de tijolo, a gente não pode olhar só o PVP. Nos fundos de tijolo, nós temos uma fórmula para poder precificar os fundos de tijolo. E eu vou passar essa fórmula aqui para vocês. A fórmula é o seguinte: preço teto, que é o preço máximo que você pode pagar pelo fundo, é igual ao rendimento por cota vezes 12, dividido pela média do cupom do Tesouro Selic, mais um prêmio. Explicando essa fórmula aqui para vocês, é o seguinte: o rendimento por cota, você vai olhar ali qual que é a média de rendimento do fundo. Então, vamos supor que ele tem uma média de rendimento de R$1 por cota. Você vai multiplicar por 12, vai dar 12. Aí, você vai pegar a média do cupom do Tesouro Selic. Algumas pessoas pegam também o Tesouro Selic ali o Tesouro Selic 2045 ou 2027, mas eu gosto de pegar a média para ficar mais exato ali. Então você vai pegar todos os cupons do Tesouro Selic e vai fazer a média deles. Depois você vai colocar um prêmio de risco, porque quando você está investindo na renda variável, você quer ganhar ali o que você recebe na renda fixa e um valor a mais. Porque se você está na renda variável, você tem risco de perder dinheiro. Então, você está correndo mais risco para poder receber mais. Como que a gente faz esse prêmio? Esse prêmio é o seguinte: a gente coloca ali 2% para fundos menos arriscados, 2,5% para ali um fundo médio e 3% para um fundo mais arriscado. Então, quando você coloca ali a taxa do cupom de 3%, você está querendo receber mais por aquele fundo. Porque aquele fundo ele é mais arriscado, então você quer receber mais renda, então você tem que ser mais rígido com ele, você tem que pagar um preço menor do que os outros. Fazendo essa fórmula aqui, vou colocar a resolução aqui para vocês, nós chegamos em um preço teto do fundo. Então, muitos iniciantes acabam errando essa parte na precificação para saber se está pagando caro ou barato num fundo imobiliário, porque ele costuma olhar ali só o PVP, e nos fundos de tijolo o PVP não é uma boa métrica de preço para a gente analisar. Nos fundos de papel é sim uma boa métrica, a gente pode simplesmente olhar ali o PVP e já saber se o fundo está barato ou está caro. O terceiro erro que muitos investidores cometem é investir só em fundos de tijolo ou só em fundos de papel. Quando você está montando sua carteira de fundos imobiliários, você tem que diversificar sua carteira entre segmentos, tipo se é de tijolo ou de papel, em indexadores, em inquilinos, em imóveis. Então, você tem que fazer uma grande diversificação. E quando você investe só em fundos de papel, por exemplo, você está correndo um risco muito grande. Primeiro, quando você investe só em fundos de papel, tudo bem, sua renda passiva vai ser bem alta, porque os fundos de papel eles costumam pagar mais dividendo. Porém, os fundos de papel eles não valorizam, porque eles investem em dívidas. E a dívida ela não vale mais conforme o tempo passa. E uma hora essa dívida acaba para o fundo adquirir outra dívida. Então, o fundo de papel ele não valoriza. Você vai estar ali no mesmo valor da sua carteira, na valorização da sua carteira ali, estável o tempo todo, recebendo a renda, porém sempre estável. Os fundos de tijolo, eles já te geram renda e também te geram valorização de cota. Porém, se você tiver só fundos de tijolo também, você vai receber uma renda bem menor. Então, por isso, você tem que equilibrar a sua carteira com fundos de tijolo para ganhar na valorização, além de ganhar também na renda passiva, e nos fundos de papel para elevar a sua renda passiva. Então, muitos investidores iniciantes eles acabam principalmente investindo só em fundos de papel, por causa do primeiro erro, que é investir olhando só o dividend yield. E quando você olha só o dividend yield, você acaba caindo só em fundos de papel. Então, ele monta uma carteira só de fundos de papel e só com dividend yield muito alto, então fundos muito arriscados. E ela acaba perdendo todo o seu dinheiro porque desvaloriza tudo, na maioria das vezes não vai dar certo.
O quarto erro do investidor iniciante é não ler relatórios gerenciais. É não acompanhar o que está acontecendo com o seu fundo. Muitos ali se cadastram em algum site de notícias ou acompanham pelo Instagram mesmo, alguém que posta sobre fundos imobiliários e fica por isso, não lê os relatórios do seu fundo. Então acaba saindo notícias aí que é para chamar a atenção das pessoas, notícias que ou são muito ruins comparado ao que realmente está acontecendo com o fundo, ou são muito boas comparado ao que realmente está acontecendo com o fundo. Então ele nunca tem uma análise exata do seu fundo imobiliário. Quando você lê o relatório gerencial, você sabe realmente o que está acontecendo. Você tem que saber ler, você tem que se conectar ali com o gestor e ter uma relação próxima com o gestor para você saber o que está acontecendo com o seu fundo. Porque você é um sócio desse fundo. E se você tem uma empresa, se você é sócio de uma empresa, você quer saber tudo o que está acontecendo nessa empresa. E é isso que o investidor tem que fazer. Ele tem que saber tudo o que está acontecendo no fundo dele. Porque ele está com o seu dinheiro ali. O seu dinheiro está dependendo, está nas mãos do gestor. O gestor que está operando ali. Os cotistas mandam, mas o gestor que está operando. Então você tem que saber o que está acontecendo com o seu fundo. Não adianta só comprar e largar seu fundo lá. Você tem que saber o que está acontecendo, principalmente para saber também a hora de sair. Se acontecer algum problema, você tem que saber a hora que você tem que sair desse fundo, entendeu? Ou se ele está desvalorizando muito, você sabe que ele vai aumentar para o futuro, é o momento de aportar mais então, para aproveitar o preço mais baixo. Você tem que saber essas horas para você se tornar acima da média. O quinto erro aqui do investidor iniciante é não acompanhar o meu canal. Se você está começando agora a investir em fundos imobiliários, você tem que acompanhar meu canal. Aqui eu vou te ajudar muito sobre os investimentos nos fundos imobiliários. Eu leio relatórios gerenciais, tenho a carteira de R$300 que todo mês eu invisto R$300 na prática, mostro o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Dou notícias aqui também sobre notícias alarmantes sobre os fundos imobiliários e também te ensino muita coisa. Já ensinei sobre tipo de contrato, já ensinei termos difíceis aqui, vacância, vários termos que não são tão usados no nosso dia a dia. Então você tem que aproveitar aqui, assiste todos os vídeos do meu canal, deixa um comentário se você tiver alguma dúvida ou algum comentário qualquer para estar me ajudando. Deixa o like, compartilha com seus amigos aí para a gente estar espalhando a educação financeira pelo Brasil inteiro. Se inscreve e tamo junto!